Encerramos, Maria Clara? Temos mais uma, né? Vamos agora falar na questão das escolas na cidade de Cubatão, que foi suspenso as aulas na quinta e sexta-feira da semana passada, devido a questões com a empresa que fornece o serviço de limpeza nas escolas, por falta dos funcionários que entraram em greve devido à falta de pagamento e uma situação que ocorre há um período muito maior do que apenas o mês atual, houve a suspensão do contrato. Vamos ver o que Deus mandou a nota da Prefeitura semana passada. A Maria Clara está colocando aqui no telão. A Prefeitura informa que as aulas na rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação acaba de anunciar que as aulas na rede municipal de ensino ocorrerão normalmente na segunda-feira, dia 15, em Cubatão, de acordo com a Prefeitura. O processo do contrato emergencial junto à nova empresa, que irá assumir a serviço de limpeza, já foi iniciado. Porém, hoje nós buscamos informações junto à Prefeitura e não há nenhuma informação sobre quem é a empresa que assumiu o serviço de limpeza. E no entendimento, por ser segunda-feira, as escolas já começaram a receber os alunos, muitas delas dispensando aquela situação toda, mas não há uma situação que altere o quadro de quinta e sexta-feira. Então, na verdade, nós temos uma segunda-feira em que permanece a mesma situação dos 2 dias da semana passada, sem aula, sem uma condição de higiene dentro dos próprios públicos da educação. César, o quadro é o mesmo. Voltou até aula? Cadê a limpeza? Isso aconteceu do dia para a noite? Isso vem se arrastando? Quer dizer, há um emergencial agora? Qual é a situação, César? Sim, primeiro que chama muito atenção, né, essa desorganização, porque a gente está com 6 anos de governo. 6 anos de governo. 6 para 7 anos. 7 anos, praticamente 7 anos de governo. E com 7 anos de governo não dá para se dizer que a gestão anterior me deixou uma herança maldita e etc., como a gente ouviu em diversos momentos do governo atual. Esse já é um contrato dessa gestão. A segurança, os contratos, a Procuradoria, o jurídico da Prefeitura garante no contrato a segurança legal, que eu só te pago se você me comprova que está com as certidões negativas em dia. Então, quer dizer, isso não aconteceu esse mês, não aconteceu essa semana. Então já é alguma situação que vem se arrastando e, assim, me desculpa, mas não adianta vir com discurso, como a gente ouviu na semana passada, de que a empresa falhou. Não, é porque a empresa não pode receber... Se a empresa não pode receber o repasse dos serviços prestados pela prefeitura, para a prefeitura, é porque a prefeitura deixou de receber ou deixou de cobrar os documentos que comprovam que a idoneidade da empresa. Assim, o seu recolhimento de impostos e tributos, o recolhimento dos direitos dos trabalhadores, os pagamentos em dia, porque isso é regra, isso faz parte do processo de pagamento. Antes de você pagar, receber junto com a fatura esses comprovantes da empresa. Então, alguém não fez a sua lição de casa aí. Chegar a um ponto de você precisar interromper as aulas porque não tem... porque o ambiente está insalubre, porque não tem condição de habitar um espaço em determinadas horas, também não acontece de hoje para o dia seguinte. Então, na quinta-feira foi quando colapsou. E, não tem como ter aula quinta e sexta. Teve o quê? Um mutirão de funcionários da educação para limpar as escolas, para hoje elas terem condição? Ok, que tenha acontecido isso, Márcio. Mas e de segunda para terça? Quem que vai fazer a limpeza? Vai ter outro mutirão? E de terça para quarta? Porque se você não tem ideia de como é que está o processo, assim, falta muita transparência. E aí, aqui a gente recorre novamente a um emergencial. Lembrando que o prefeito foi condenado há poucos dias por conta de um emergencial no serviço de merenda da educação. Lembrando que é esse serviço essencial.
Lembrando que a cidade tem o seu hospital funcionando por meio de um serviço, por meio de um contrato emergencial. Serviço essencial. De contrato esse que, inclusive, houve uma indicação judicial que não era para se fazer. Que não era para se fazer. Agora, outro serviço essencial, que é a limpeza das escolas. Mais um emergencial. Só que a gente só não pode esquecer o seguinte, que as duas secretarias mais importantes e que tem o maior valor dedicado do orçamento, uma pelo menos 15%, a outra pelo menos 25% das receitas do município, estão com contrato emergencial. Então, quer dizer, as secretarias que têm dinheiro estão passando por esse tipo de situação. Você imagina as que têm menos orçamento dedicado. Imagina as que têm um orçamento menor destinado para realizar suas atividades. Esportes, turismo. Então, quer dizer, de gestão, Cubatão não tem mais nada. Porque se você tem a saúde e a educação rodando ainda, sobrevivendo por aparelho, por meio de contratos emergenciais, de gestão a cidade não tem mais nada. Acabou realmente qualquer indício de que você tem uma organização, um gestor cuidando, seja das pastas e principalmente da cidade. Está na UTI, educação e saúde, então? Cara, faz tempo. Tá por aparelhos? Pelo que a gente tem visto aí, faz tempo. Lembrando que a informação que nós estamos recebendo é de que as aulas no período da manhã, os alunos serão dispensados em meio período, 10 horas, e no período da tarde os alunos serão dispensados às 15 horas, e o período integral fica no meio-dia. Se não há condição de recebimento dos alunos em um período integral, não há condição de recebimento em período nenhum. Porque a limpeza não funciona só em meio período. Assim, você não precisa de um ambiente limpo só por poucas horas. Você precisa de um ambiente limpo o dia inteiro. Quais funcionários estão fazendo a limpeza dos próprios? Exato. Isso é uma falta de respeito, Márcio. Não só com o aluno, mas é com o aluno que fica num ambiente sem condição nenhuma, com todo uma estrutura de pais que vão trabalhar e precisam das escolas. Os pais, que exatamente, que contam que os filhos vão estar na escola durante o período inteiro, durante meio período, quando eu digo período inteiro, ou o período da manhã, ou o período da tarde, sem contar o integral, que aí acaba de vez com a vida todo mundo. Exato. Mas também com todos os funcionários da escola, os professores, os gestores, os inspetores, que também precisam conviver num ambiente totalmente insalubre. Então, assim, realmente não tem o que ser. Eu concordo com você no apontamento de que não é um problema que caiu no colo agora. Exato. Pelo contrário, você mesmo falou, e você tem conhecimento de causa. As empresas têm que provar que estão fazendo os recolhimentos, que estão em dia com seus impostos, estão pagando em dia, que está em dia com o funcionário. Tem toda uma situação. Isso faz parte uma reserva. Todos os contratos do município com prestadores de serviço. Prestadores. A empresa tem que demonstrar que ela tem liquidez, ou seja, se o poder público ficar sem pagá-la durante 3 meses, ela tem condição de se manter a tua equipe, a prestação do serviço. 90 dias. 90 dias. 90 dias. Então, quer dizer, não tem como esse problema ter acontecido essa semana. Se fosse por falta de pagamento, o governo não saber. Se fosse por falta de pagamento da prefeitura, olha, falta de pagamento da prefeitura. Agora, se não é falta de pagamento da prefeitura, a prefeitura vem honrando com os compromissos, que sempre foi o que o prefeito falou, que honrar com os compromissos. Sempre vem honrando com os compromissos em pagar a empresa, mas e o compromisso com a família, e o compromisso com o funcionário e o compromisso com a escola. Porque não aconteceu do dia para a noite isso. Isso vem sendo empurrado, digamos assim, e alguém que acho que eu não sei se o nome agora é preposto, tem um funcionário que é responsável pelo acompanhamento do processo. O fiscal. O fiscal do contrato. Todo contrato vinculado ao poder público tem um ou 2 funcionários que são responsáveis por ele. Sim. Resta ver os apontamentos que foram feitos junto a esse contrato, né? Olha, teve apontamento aqui, a empresa não está cumprindo, tem reclamação de funcionários, está faltando vale transporte, está faltando isso, está faltando aquilo, não está cumprindo, e chegou a greve. Sim. E agora veio o rompimento do contrato. E agora vem essa questão do emergencial, que já foi na merenda, tem a questão do transporte, tem essa questão
também agora da limpeza. Quer dizer, difícil, né, César? Parece que está difícil manter um contrato com uma empresa que consiga. Acidente no percurso acontece. A empresa sofreu um problema judicial, teve alguma situação, descapitalizou, ficou com dificuldade, mas o contrato em si, ele é autossuficiente, né? Mas sabe o que acontece? O que acontece, para mim, o que fica muito claro é que é o seguinte. Quando você tem um problema pontual, a gente teve um problema agora, a empresa pisou na bola, a gente não atentou a isso, aquilo. Além de ter toda a condição de evitar chegar nesse ponto, sim, o corpo jurídico da prefeitura, os caras são incríveis. Feras. Então eles já dão essa segurança para que não chegue a esse ponto. Ainda que chegasse, ok, um contrato, vamos rebolar aqui, vamos dar um jeito, vamos resolver. Agora, o prefeito está sendo indiciado por uma contratação irregular no hospital. O prefeito foi condenado pela contratação emergencial da merenda. O prefeito está sendo indiciado pela contratação irregular do transporte escolar e agora ele faz uma contratação emergencial do serviço de limpeza. Márcio, não existe assim. O pior além da saúde e educação, além de todo o resto. Para mim, a cidade toda está na UTI, não só a educação, porque a gente está com problema na segurança, haja vista o roubo que teve na concessionária de motos essa semana, que aconteceu, haja visto um monte de outras situações que vem acontecendo na cidade. Então, o pior de tudo, além dos serviços da prefeitura, além da cidade estar na UTI, é quem deveria estar cuidando, quem deveria pelo menos ser um enfermeiro, não vou nem falar médico, porque para ser médico tinha que ter um pouco de competência, o que o nosso gestor não tem mostrado. Além de não ter, além da saúde da cidade estar precária, quem deveria ser pelo menos um enfermeiro e cuidar, assim, se ausentou, que é o prefeito. Ele praticamente se ausentou, se omite de tudo e assim, só vem acumulando acusações, indiciamentos e condenações. Quer dizer, a gente está com um paciente à beira da morte sem ninguém para cuidar. Difícil. E assim, César, há uma licitação. Nós temos o primeiro e o segundo e o terceiro colocados. Essa licitação, ela prevalece, essa forma de contratação, por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, durante todo o período. Todo o período. Os 5 anos. Os 5 anos? Na verdade, como funciona a licitação? A licitação são 72 meses. E... Renovável a todo ano, por até 5 anos. E renova a cada 1 ano, ele tem uma renovação. Que aí é tanto prefeitura quanto a empresa pode abrir mão, pode não renovar. Só que durante esse período você tem a validade da licitação ali, sim. Então a prefeitura poderia ter acionado há 2, 3 meses atrás, ou 2 meses, ela poderia ter acionado o segundo colocado. É o que aconteceu na merenda. A merenda hoje atua com o terceiro colocado, porque o primeiro assumiu, teve todo aquele problema que a gente acompanhou, eu estava na gestão naquele momento, e a gente fez o trabalho todo, e a segunda abriu mão, não quis assumir, e o terceiro colocado foi quem assumiu. E essa questão do não cumprir as obrigações patronais com funcionários, ela é passível de rompimento de contrato. Porque assim, na verdade não só o rompimento de contratos, como isso impede, além da multa, impede o pagamento. Você não paga, aplica a multa. Porque, assim, aí você tem as advertências, aí você entra na multa até a rescisão de contrato. Então, você tem ali, como com um empregado, você faz uma advertência verbal, uma advertência por escrito, depois uma suspensão e uma demissão. Então, no contrato com o serviço público, você também tem essas previsões. As advertências, assim, você não só adverte, como obriga a regularização, e aí você vem com a notificação, as multas e rescisão de contrato. Então você tem toda uma etapa. O que aconteceu? Porque ninguém soube, não sei se o sindicato pode nos passar essa informação. Houve quantas notificações? Quantas multas? Quantas advertências?
Onde está escrito no contrato, qual foi a forma? Quantos apontamentos? Ou ninguém apontou nada e de repente brotou uma situação agora? Lembrando que quando da rescisão da não prestação de serviço, a empresa ela não pode mais prestar serviço a qualquer ente público no território nacional. Sim. Ela não pode mais participar de licitação. Quer dizer, é algo muito sério, né? E mais sério ainda é a falta de aula nas escolas por uma questão de limpeza, por um problema que ele não acontece da noite para o dia e que realmente mostra aí uma falha dentro da administração do setor competente. Tá bem direito. Vamos ver se quem será responsável? Vamos ver se não sai um vídeo hoje, amanhã, ou essa semana em cima de uma laje aí falando de como é que resolveu o problema da limpeza. Da limpeza. Agora, o que mudou de quinta, sexta para hoje? E amanhã vai também ser meio período? Quer dizer que a limpeza durante meio período é garantia. Quem está garantindo?